Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas super maratona dos vestibulares, venho nessa trazer para vocês a FUVEST de 2010. Prova bacana, é uma das provas que eu acho mais elegante, mais bacana que a FUVEST tem, porque ela foi uma prova bem completa, bastante coisa, só questão top. Para a gente começar aqui, uma questão de razão e proporção, ele fala: um automóvel modelo Flex consome 34 litros de gasolina para percorrer 374 quilômetros. Quando se opta pelo uso do álcool, o automóvel consome 37 litros desse combustível para percorrer 259 km. Suponha que o litro da gasolina custe R$ 2,20. Qual deve ser o preço do litro do álcool para que o custo do quilômetro rodado por este automóvel, usando somente gasolina ou somente álcool como combustível, seja exatamente o mesmo? A ideia aqui, primeira coisa, a gente comparar o consumo, ou seja, o quilômetro por litro que esse carro, no caso, em cada um dos combustíveis, ele vai consumir. Então, pensando primeiro aqui na nossa gasosa, o que a gente vai ter aqui? Ó? Então, imagine que a gasolina, ele diz que o cara consegue percorrer 374 quilômetros, gastando quanto? 34 litros. Então eu consigo fazer quilômetro por litro. Então, basta você fazer 374 quilômetros dividido por 34 litros. Se você fizer essa divisãozinha, vai dar 11 o quê? Quilômetros por litro. Quilômetros por litro. Depois, pessoal, nós temos aí o álcool, que agora virou etanol. Então, nós temos aí o álcool, que no caso aqui ele diz que o valor é de 259 quilômetros que o cara consegue andar. Se ele abastecer aqui um total de 37 litros, então isso implica num consumo, 259 quilômetros dividido por 37 litros. Se você fizer essa continha, isso aqui vai dar 7 quilômetros por litro. Então, esses daqui são os consumos que o carro, que o veículo aqui, ele tem em relação à gasolina e em relação ao álcool. Aí a ideia agora é a gente pensar no seguinte: como ele quer, qual deve ser o preço do álcool para que o custo, então é o que ele está querendo dizer aqui para a gente, custo-benefício. Então é o preço por aquilo que o meu carro consome. Então a gente poderia pensar que é o preço dividido por quem? Pelo quilômetro por litro, que é o consumo do nosso carro. Então aí eu posso imaginar o seguinte: 2,20 para gasolina, num total de 11 km por litro, então 11 km por litro, é igual qual o valor do etanol para que ele, no caso, ele tem um consumo de 7 km, e aí já era, basta a gente multiplicar em cruz, então a gente vai ter que x é igual a 2,2 vezes 7, não precisa desse zerinho aqui agora, dividido por quanto? Dividido por 11. Então aqui, 2,2 dividido por 11, pessoal, dá 0,2. Então 0,2 vezes 7, isso daqui vai dar 1,4 como sendo a nossa resposta final. Isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa E. Beleza? Então, questãozinha bacana de razão e proporção. A gente tem que ficar ligado nesse tipo de pergunta, no caso, na palavra. Observe que ele falou qual deve ser o preço do litro do álcool para que o custo, olha lá, preço em relação ao custo. Então, isso é custo-benefício. Para a gente saber o custo-benefício, basta a gente pegar o preço e dividir pelo consumo. E aí ele quer que essas duas coisitas sejam o quê? Iguais, ok? Bora lá então para a nossa próxima questão. Essa questão 72, questãozinha bacana de geometria, no caso a gente vai utilizar praticamente semelhança de triângulos. Ele fala: na figura o triângulo ABC é retângulo com o cateto BC medindo 3 e AB medindo 4, isso é muito bom. Além disso, o ponto D pertence ao cateto AB, o ponto E pertence ao cateto BC, o ponto F à hipotenusa AC, de tal forma que DE e CF sejam um paralelogramo. Se DE é igual a 3 sobre 2, então qual a área deste paralelogramo? Então vamos lá, o que a gente sabe? No caso aqui ele falou que DE vale 3 sobre 2, sabemos que essa base aqui ela vale 3, agora a gente já sabe também que essa altura aqui ela vale 4, então nós temos aqui o triângulo pitagórico, ou seja, o triângulo 3, 4 com hipotenusa sendo igual a 5. Então, todo esse cara aqui vale 5. Chique. Para a gente encontrar a área de um paralelograma, a gente precisa fazer base vezes altura. Então, eu vou chamar, por exemplo, a base, nesse caso aqui seria esse pedacinho aqui, eu vou chamar ela de x, e a altura do meu paralelogramo é essa medida, que nesse caso também eu vou chamar de h. Aqui que eu vou fazer? Primeiro eu vou achar o valor de h utilizando uma semelhança de triângulos desse, como ele falou que isso aqui é um paralelogramo, então esse lado é paralelo a esse, que significa que esse ângulo está aqui. E como nós temos no triângulo grandão
e o triângulo pititico aqui, dois ângulos iguais, então eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então o que isso significa? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte: 5 está para 3 sobre 2, ou seja, a hipotenusa do maior está para a hipotenusa do menor, assim como o quê? O cateto do maior, que é 4, está para o cateto do menor, que é igual a quanto? Que é igual a h. E aí, beleza, então a gente vai ter o seguinte: 5h é igual aqui 3 sobre 2 vezes 4. 12 dividido por 2 vai dar 6, então isso daqui vai ficar 6. Ou seja, pessoal, h é igual a 6 quintos. Chique, então guarda aí essa informação. Agora, o que a gente precisaria fazer? Achar o valor de x. É interessante a gente perceber, né, que esse x a gente pode relacionar ele aqui. Ó. Isso daqui vale quanto? Vale 3 menos x. E aí eu posso, por exemplo, utilizar a semelhança de triângulos do grandão de novo, da seguinte maneira. Ó, por exemplo, cateto do maior, que é 3, está para o cateto do menor, que é 3 menos x. Assim como a hipotenusa do maior, que é 5, está para a hipotenusa do menor, que é 3 sobre 2. Então, a gente pode trabalhar dessa maneira. Então, a gente vai ter o seguinte, na hora que a gente multiplicar, vai ficar 9 sobre 2 igual a 5, que multiplica quem? 3 menos x. Então, a gente vai ter aqui 9 sobre 2 é igual a 15 menos quem? Menos 5x. Letra de um lado, número do outro. Então, aí vai ficar 5x é igual a 15 menos 9 sobre 2. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, 5x é igual, 2 vezes 15 vai dar 30, 30 menos 9 é igual a 21. Então, isso daqui vai ser igual a 21 sobre 2. Então, quem vai ser o x para a gente? 21 dividido por quanto? Dividido por 10. Beleza, praticamente acabou. Por quê? Agora a gente precisa encontrar a área, e para encontrar a área basta a gente fazer base, que é o x, vezes a altura, que é o h. Nesse caso, o x é 21 sobre 10 e o h lá em cima, 6 sobre 5. Posso cancelar aqui esse 6 com o 10, e aí no caso, né, dividindo por 2, aqui vai ficar um 5 e aqui vai ficar um 3. 21 vezes 3 vai dar 63 e 5 vezes 5 é igual a 25. Aí no caso, tudo aqui, unidades de área. Beleza, alternativa correta, alternativa A. Ok? Chique 10. Bora lá para o próximo. Questãozinha aqui 73, uma questão de desigualdade que envolvendo logaritmo. Ele fala, tendo em vista a aproximação log de 2 como 0,3 e o log de 3 como 0,48, então maior número inteiro n que satisfaz tal inequação. Então a gente tem o seguinte, 10 elevado a n tem que ser menor ou igual a 12 elevado a 418. Qual que é a ideia, né? O log, pessoal, no caso, o log numa base 10, ela é uma função crescente. Vamos só imaginar aqui, né? Como a gente, em geral, os vídeos do Mateca que a gente traz no objetivo sempre de você estar estudando, o que a gente pensa? Imagina que eu tenho lá a função logaritmo, aí eu pego um x1 e eu pego um x2. Então, esse cara aqui vai ser, aqui nós estamos trabalhando com uma base maior do que 1, né? Um log de x numa base maior que 1. Então, esse aqui, por exemplo, seria o log de x1, nessa base, e esse cara aqui é o log de x2 também nessa base. Observe que x1 é menor que x2 e implicou que log de x1 nessa base é menor que o log de x2. Isso aqui é um C e somente C. Então, o que isso significa? Eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados ou tirar o logaritmo dos dois lados, desde que eles estejam aqui numa mesma base, que o sinal da desigualdade se mantém. Isso é uma característica de uma função logarítmica crescente. Se caso a base estiver entre 0 e 1, nós teremos decrescente, e aí no caso a gente inverte o sinal da desigualdade. Então, nesse caso aqui, eu posso aplicar o log dos dois lados, então a gente vai ter o log de 10 elevado a n menor ou igual ao log de 12 elevado a 418. Como a base é 10, a gente sabe que a gente pode omitir o símbolo do 10 aqui. Aí aqui é a regrinha do tombo, esse cara aqui vem aqui para frente, então a gente vai ter n vezes, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então a gente vai ter n vezes o log de 10, então n vezes o log de 10 na base 10, isso é muito bom. Menor ou igual, esse cara vai tombar também, 418 vezes o log do 12. Bom, a ideia aqui é a gente melhorar esse log de 12, essa é sempre a meta quando a gente trabalha com esse tipo de problema. Então, o que a gente pode olhar? Eu posso olhar o 12, se a gente fatorar o 12, ele é 2 ao quadrado, porque é o 4, vezes quem? Vezes 3. Então, o 12, eu vou olhar ele como sendo log
de 2 ao quadrado vezes 3. Propriedade chique de log aqui, né? O log da multiplicação é a soma dos logs, então a gente vai ter o log de 2 ao quadrado mais o log de 3. E aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes o log de 2 mais o log de 3. E aí agora é só fazer conta, né? Então vai ficar 2 vezes 0,3 mais 0,48. 2 vezes 0,3 é 0,6 mais 0,48. Se não tivesse esse 8 aqui, a gente teria 1 inteiro, então mais 0,8. Então isso aqui vai dar 1,08 como sendo a nossa resposta. Então, finalmente, contudo, todavia, log de 10 na base 10 vale 1. Então a gente vai ter n menor ou igual a 418 vezes esse 1,08. Como ele quer o maior número inteiro, a gente vai pegar, aqui no caso tem grande chance de dar um número decimal, 418 vezes 1,08, 451,44, como ele quer o menor número inteiro, né? O maior, perdão, como ele quer o maior número inteiro, então n para a gente será o 451. Isso corresponde à alternativa D de jeans, fechou o rolê, é nóis, bora lá para o próximo exercício. Bom, essa questão aqui é 74, né? Uma questão de progressão aritmética junto com progressão geométrica. Eu dou aula desde 2011, eu acho que eu já resolvi essa questão aqui, né? Umas 415 vezes. Então, o que a gente tem? Os números A1, A2 e A3 formam uma progressão aritmética de razão R. De tal forma que o A1 mais 3, A2 menos 3 e o A3 menos o 3 sejam uma progressão geométrica. Dado ainda que o A1 é positivo, ou seja, maior que zero, e o A2 é igual a 2, conclui-se que R vale quanto? Então vem comigo aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai pensar lá na minha PA, que é a minha progressão aritmética, sempre quando a gente tem três termos, e ele me deu o cara do meio, né? Ele falou que o A2 vale 2, então eu escrevo os caras como referência com este cara aqui. Então esse aqui vai ser o 2 mais a razão, porque é uma PA, e o outro vai ser o 2 menos uma razão. Ok, primeira informação que a gente tira é esta. Depois, pessoal, nós temos aqui a progressão geométrica. A progressão geométrica, ele diz que o primeiro termo dela é o A1 mais 3, então a gente tem aqui ó, A1 mais 3, o outro é o A2 menos 3 e o outro é o A3 menos 3. Bom, só que agora a gente vai reescrever ela de modo a aparecer só a letrinha R. Como a gente pode fazer isso? O A1 é 2 menos R, então a gente vai ter 2 menos R mais 3, fechou o rolê? Aqui vai ficar o A2 a gente já sabe que é 2, então vai ficar 2 menos 3, que vai ficar menos 1, ok? E esse cara aqui, ele é o A3, então é 2 mais R menos 3. Eu vou dar só uma organizada para ficar melhor aqui para a gente ver. Então a gente vai ficar o seguinte, 2 mais 3 vai ficar 5, então a gente vai ter 5 menos R, menos 1 para o cara do meio, e aqui a gente vai ter R menos 1, então R menos 1. Ok, agora a gente vai utilizar a propriedade de três termos consecutivos de uma progressão geométrica. Então se a gente tem lá, por exemplo, A, B e C como sendo três termos consecutivos, a gente sabe que o B ao quadrado é igual a A vezes C. Essa é a propriedade, essa é a característica que a gente tem de uma progressão geométrica. Então a gente vai fazer aqui, ó, menos 1 ao quadrado, ele é igual a 5 menos R, vezes quanto? Vezes R menos 1. Então a gente vai ter 1 é igual a 5R, distributivazinha, 5 vezes menos 1 vai ficar menos 5, menos R ao quadrado, e aí aqui vai ficar mais menos R, tá bom? Então aqui, menos R. Então, mais R. Que fase. Jogando todo mundo para o primeiro membro, esse cara aqui vai lá positivo, vai ficar R ao quadrado. Aqui, pessoal, 5 mais 1 aqui a gente vai 6, vai para lá menos 6. Aqui a gente tem menos 5, vai para lá mais 5, então a gente vai ter mais 6 também. Isso aqui igual a quanto? É igual a 0. Olha só, a gente tem aqui, a soma é 6 e o produto vale 6. Aqui está com cara, né? Observe lá as alternativas, não dá para fazer uma progressão, é uma soma e produto. Então, bora para a fórmula. Então, a gente vai ficar R igual a 6, mais ou menos, a raiz quadrada de quem? De B ao quadrado, então vai ficar 36, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o aqui, vai dar 6. Isso aqui dividido por quanto? Dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 6, mais ou menos. Aqui, 4 vezes 6, 24. 36 menos 24 é 12. O 12, a gente pode olhar ele como sendo 4 vezes 3. Então, a gente vai ter a raiz quadrada de 4 vezes 3, ou seja, 2 raiz de 3. Então, mais ou menos 2 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Então, isso daqui vai ficar o seguinte, vai ficar dividindo todo mundo por 2, vai ficar 3 mais ou menos quem? Raiz de 3. Chique.
Aí a gente precisaria decidir qual R pega, né? E o que eu não usei no meu exercício? Eu não usei o fato do R do A1 ser positivo. Então, assim, ó, se a gente pega o R como sendo aqui o 3 mais raiz de 3, e a gente sabe aqui, ó, lá, que esse cara aqui é o A1, ou seja, como o A1 é igual a 2 menos R, a gente vai ter o A1 como sendo 2 menos esse cara, 3 mais raiz de 3. Claramente, né, esse cara aqui é maior do que 2, então isso daqui com certeza será menor do que 0. Então esse cara não pega. Então nesse caso, o nosso R, né, a nossa resposta, ele vai ser 3 menos raiz de 3, aí você não precisa nem conferir. Essa vai ser a resposta e isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa E. Ok? Bora lá para o próximo exercício. Essa questão 75 é questão bacaninha também, né? No caso, vocês estão vendo, né? O Walter fala que todas as questões são bacanas, né? Eu sou suspeito para dizer que a questão não é bacana. Então ele fala o seguinte: na figura, os pontos A, B e C pertencem a uma circunferência de centro O e ele disse que BC é igual a quanto? É igual a. Então BC é igual a. A reta OC, ela é perpendicular ao segmento AB e o ângulo AOB mede π sobre 3 radianos. Então, a área do triângulo ABC é igual a quanto? Pessoal, a sacada do exercício, a parte difícil do exercício está aqui, ó. Está nesse ponto. Pelo incrível que pareça, ele falou que a reta OC é perpendicular ao segmento AB. Então, vamos lá. O que isso influencia, né? Se você, então, for pegar, descer a perpendicular aqui, ó, bonita. Qual que é a ideia, né? A gente pegou aqui perpendicular. Gente, como o O é o centro da circunferência, a gente tem que a distância de O até A é igual à distância de O até B. Então, significa que esse triângulo AOB, ele é um triângulo o quê? Isósceles. Se ele é um triângulo isósceles e esse cara aqui saiu do vértice e chegou formando um ângulo de 90 graus, isso aqui necessariamente é ponto médio. Então, esse cara aqui é ponto médio. E aí, o que acontece? Sendo ele ponto médio e o segmento azulzinho aqui sendo uma perpendicular, uma altura do triângulo ABC, só implica que o triângulo grandão também é um triângulo isósceles. Isso é a sacada bonita do exercício. E aí, por quê? Agora acabou. Porque esse ângulo, esse ladinho aqui eu já sei que vai ser A. Vamos lá. Ele me deu que esse ângulo aqui, ele vale quanto? Ele vale π sobre 3, ou seja, 180 dividido por 3, esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus. Pessoal, esse ponto aqui é o ponto inscrito. Então, se ele é inscrito, esse cara aqui vale metade, né? Então, esse carit aqui, ele vai valer o quê? 30 graus. Ok, agora a gente pode utilizar a fórmula do meio abesseno, porque a gente tem dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles. Então, a gente tem aquela fórmula, né? Um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por quem? Dividido por 2, né? Meio a meio, abesseno de você lembrar. Ela vai ser, você consegue. Então, significa que a área para a gente vai ser um lado que é A, vezes o outro que é A também, vezes o seno, no caso, seno de 30 graus, e tudo isso aqui dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, então a gente vai ter meio vezes A ao quadrado, vezes o seno de 30, que também vale meio. Isso aqui vai ficar A ao quadrado sobre 4. Finished. Alternativa correta, alternativa B, ok? Sucesso? Bora lá para a próxima questão. Questãozinha aqui, bonita também, questão que eu, na primeira vez que eu fiz ela, já faz um tempo, uns 5 anos atrás mais ou menos, uma questão que deu um suador na primeira ideia, mas aí depois eu falei, nossa, que bonita. Ele fala, a figura representa um quadrado ABCD de lado 1, o ponto F está em BC, de modo que a distância de B até F é raiz de 5 sobre 4. O ponto E está em CD e a F é a bissetriz do ângulo BAE. Nessas condições, o segmento DE mede quanto? Então, DE, esse carit aqui de baixo, é esse cara que ele quer que a gente determina. Então, esse aqui, vamos chamar de X a questão. Ó, como ele deu que esse ângulo é igual a esse, porque a F é bissetriz, então vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse aqui vai ser alfa também. Tá bom? Beleza, vamos guardar essa informação. Aqui a gente sabe que vale 1, e esse cara aqui na frente, ele disse que é raiz de 5 sobre 4. A gente precisaria encontrar essa medida, eu já sei que vale 1, sem chance de encontrar aqui essa hipotenusa, o AE. A ideia, a sacada do exercício é você ter percebido o seguinte, esse angulito aqui, ó, se você for pegar esse ângulo aqui, esse cara, se você for ver, é um quadrado, então o AB é paralelo ao DC. Então, e esse cara aqui é uma transversal. Então, este ângulo aqui só pode ser quem? Só pode ser 2α. E aí, meu amigo, é só usar tangente. Então, a gente utiliza a tangente de 2α como sendo cateto oposto, que é igual a 1,
dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso aqui pra gente é igual a quanto? É igual a x. Aí ficou chique, né? Porque esse aqui a gente vai utilizar arco duplo. Então isso aqui é a tangente, né? Tangente que ama, tangente que beija. Então é 2 vezes a tangente de alfa dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de alfa. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 1 sobre x. Bom, agora o que a gente precisaria saber? A tangente de alfa. Pô, mas a tangente de alfa ficou muito bom pra gente, né? Se você for ver aqui, ó, a tangente de alfa é cateto oposto, que é raiz de 5 sobre 4, dividido por 1, ou seja, raiz de 5 sobre 4. Esse é o valor da tangente de alfa. Então a gente vai ficar o seguinte, 2 vezes raiz de 5 sobre 4, beleza? Tudo isso dividido por 1 menos raiz de 5 sobre 4, só que nesse caso aqui a gente tem ele ao quadrado. Isso daqui para a gente é igual a 1 sobre x. Agora é a parte das contas, né? Só para a gente dar aquela organizada. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ó. Posso cancelar esse 2, então a gente vai ter raiz de 5. Ui, o cara escreve raiz de 3, né? Que fácil. Raiz de 5. Não, onde tem um 3 aqui para o cara escrever raiz de 3? Então vai ficar raiz de 5 sobre 2, ok, dividido por 1 menos. Aqui na hora que a gente levar ao quadrado vai ficar 5 sobre quanto? Sobre 16. Isso aqui para a gente é igual a 1 sobre x. Então vamos lá. 16 vezes 1 vai dar 16, 16 menos 5 vai ficar 11. Então a gente vai ter o seguinte, ó, vai ficar raiz de 5 sobre 2 dividido por 11 sobre quanto? Sobre 16. Isso aqui é igual a 1 sobre x. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? 1 sobre x é igual, copio o primeiro aqui, então vai ficar raiz de 5 sobre 2 vezes 16 sobre 11. Tá bom, então a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Posso cancelar esse 16 com 2, vai dar um 8 aqui. Então a gente vai ter 1 sobre x, observe que eu não multipliquei em cruz, né? 8 raiz de 5 dividido por quanto? Dividido por 11. Aí o que acontece, né? Só a gente inverter esse cara aqui, então vai ficar x sobre 1, que é meu x, 11 dividido por 8 raiz de 5. Se a gente multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5, então a gente vai ter 11 raiz de 5 dividido por quanto? 8 vezes 5 é igual a 40. E aí a gente finaliza a alternativa correta, a alternativa D de jeans. Beleza? Bora lá para a nossa próxima questão. Agora aqui uma questão um pouco mais séria, né? Uma questão já um pouquinho mais braçal de todas as que a gente fez até agora. Ele fala, a função f de r em r tem como gráfico uma parábola e satisfaz a seguinte expressão. O f de x mais 1 menos o f de x é igual a 6x menos 2 para todo número real x. Então, o menor valor de f de x ocorre quando x é igual a quanto? Se ele quer o menor valor de f de x, né, ou o menor valor de f de x ocorre quando x é quanto, né? Então ele está te perguntando, se a gente for pensar, no x do vértice. Então o cara está perguntando para você, já que é uma parábola, então é uma função do segundo grau, o seu representante, né, f de x, função quadrática, melhor dizendo, né, porque o que é grau de uma função? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, como ele quer o menor valor, quando o x ocorre em qual número, então ele quer realmente o x do vértice presente, menos b sobre 2a. Então é isso que a gente tem, essa é a nossa meta de encontrar. Aí, o que acontece? A gente pode, por exemplo, então, fazer o f de x mais 1. Quem que seria o f de x mais 1? F de x mais 1, então vai ficar a vezes x mais 1 ao quadrado, mais b vezes x mais 1, isso aqui mais c. Então, aqui dando aquela melhorada, então a gente vai ter a que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 1 mais bx mais 1 vezes b, que vai ficar b. Então, isso aqui mais o c. Então, aqui vai ficar ax ao quadrado mais 2ax mais a mais bx mais b mais c. Então, agora a gente vai pegar essa função, f de x mais 1, e subtrair da f de x, que é o que ele disse para a gente. Então, ou seja, vai ficar ax ao quadrado mais 2ax mais a mais bx mais b mais c menos a função f de x. Então, é menos ela, então vai trocar o sinal de todo mundo. Então, fica menos ax quadrado, menos o bx e menos quem? E menos c. E isso ele disse para a gente que é igual a 6x menos 2. Então, vamos lá. Observe que a gente pode cancelar esses dois caras. A gente tem um mais bx, cancela com esse daqui também. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte.
é 2ax, 2ax. Desse lado aqui vai ficar a, o c também pode cancelar, aqui vai ficar a mais b, então mais a mais b, isso aqui é igual a quanto? A 6x menos 2. Agora vem uma sacada que ele disse, ó, para todo número real x. Então isso daqui, se vale para todo número real x, a gente pode tratar isso como se fosse uma igualdade de polinômios. E dois polinômios, né, porque isso aqui é uma igualdade, e dois polinômios são iguais quando os coeficientes, né, de cada termo semelhante é igual. Ou seja, o coeficiente de grau 1 daqui, que é o 2a, tem que ser igual ao coeficiente de grau 1 de lá, que é igual a 6. Então, a é igual a 3. Chique. O coeficiente de grau 0, que é o a mais b, ele tem que ser igual ao coeficiente de grau 0 do outro lado, que é igual a menos 2. Só que o a para a gente é 3, então a gente vai ter 3 mais b igual a menos 2. Então, b é igual a quanto? A menos 5. Olha que beleza. Como ele pediu para a gente o x do vértice, então ele quer x do vértice, que é menos b, então fica menos 5, dividido por 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes 3. Então a gente vai ter o quê? 5 sobre 6, como sendo a nossa resposta. E a alternativa correta, a alternativa C. Tá bom? Então a questão aqui é nada trivial, não creio, porque a gente sempre acha que não precisa fazer conta, né? Se você for ver, eu fui rápido porque eu tenho prática para fazer essa conta. Mas na hora da prova você fala, putz, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu tenho que substituir? E se você viu que depois que a gente substituiu, as coisas ficaram legais, né? E a outra sacada dele é essa parte. Unicamp, né, para quem está assistindo aqui o vídeo, quando eu estou lançando, a prova da Unicamp do ano passado, até mesmo a prova da FUVEST, traz questões como essa, né, que são uma igualdade entre uma função, entre duas funções, que vale para todo x. A gente tem que pensar que função, ou melhor dizendo, a gente tem que pensar que polinômios são funções. Então, identidade de função, identidade de polinômios, isso só é verdade se todos os coeficientes de termos semelhantes são iguais. E isso que é a grande sacada. Então, por isso que a gente pode, por exemplo, falar que, já que eu tenho essa igualdade, então eu posso montar esse nosso sistema de equações, podemos assim dizer. Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 78, uma questão de geometria analítica. Ele fala, no plano cartesiano, xy, a reta de equação x mais y igual a 2 é tangente à circunferência C no ponto 0,2. Tá bom. Além disso, o ponto 1,0 pertence à circunferência C. Então, qual é o raio dessa circunferência? Então, vamos pensar aqui. Primeira coisa, vamos imaginar a nossa circunferência. Vamos ter aqui, por exemplo. Depois, eu vou pegar aqui a nossa reta, tá bom? Só para a gente fazer aqui o desenho. Vamos lá, vem comigo. Aí ele diz que nós temos aí a reta tangente. Vou fazer aqui o desenho de uma reta para a gente, tangente, tá bom? Então, só para... Estou usando aqui o Photoshop, então por isso que aparecem todos os comandos que eu estou usando. Mas acho que você não vai ligar para isso não, tá certo? Então vamos lá. Aí depois, acho que agora a gente já tem tudo para resolver o nosso problema. Vamos lá. Nós temos então uma circunferência, aqui mais ou menos o seu centro, acabei não marcando o centro da circunferência, mas está mais ou menos aqui assim. Como se fala, né? Como é uma reta tangente, então nesse ponto aqui, ó, o raio é perpendicular à reta, no caso ele deu a equação dela, x mais y igual a 2. Ele disse que o ponto de tangência, né, é o ponto 0,2, então aqui nós temos o ponto 0,2. Observe que esse tipo de problema você não precisa desenhar em escala, né? Você não vai ficar desenhando tudo bonitinho no plano cartesiano, traçar o eixo x, o eixo y, não. Desenha lá a circunferência, uma reta, e trabalha em cima disso, de modo a você obter algum resultado. E ele disse ainda que o ponto 1,0, então esse aqui é o ponto 1,0, ele é um ponto que pertence à circunferência e o cara pede para a gente determinar o raio dessa circunferência, tá bom? Então é isso que a gente precisa fazer. Ó, que a gente pode imaginar? Primeira coisa, pessoal, a gente consegue obter, por exemplo, a equação dessa reta aqui. Uma vez que ela é perpendicular, lembrando que se eu tenho, por exemplo, uma reta R, né? Imagina que eu tenho aqui uma reta R, vamos fazer bem aqui no cantinho. Imagina que eu tenho uma reta R e uma reta S perpendicular a essa, R e S. O que a gente sabe? Essa aqui vai ter um coeficiente angular, que é o MR, e essa daqui vai ter um coeficiente angular, que é o MS. A teoria que a gente vai utilizar é que o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra é sempre igual a quanto? A menos 1. Isso sempre ocorre quando nós temos duas retas perpendiculares. É o que a gente vai utilizar aqui nesse exercício. Então, por quê? Se a gente isolar aqui, a gente vai ter y é igual a 2 menos x,
E o número que multiplica o x é justamente o coeficiente angular quando a gente tem a função, né, y igual a x mais b, ou seja, quando nós temos a nossa expressão, vou até trocar aqui, ao invés de usar x mais b, vou colocar, por exemplo, mx mais 1h, só para ficar estilão que a gente utiliza lá na geometria analítica. Esse número que multiplica o x é justamente o coeficiente angular. Então, nesse caso aqui, o nosso coeficiente angular, vamos chamar essa reta aqui, por exemplo, de reta r, o mr é igual a quanto? A menos 1. Então, o que isso significa? Se a gente for pensar na reta suporte, né, aquela reta que passa aqui por esse ponto, este daqui, o coeficiente angular dessa, que é o ms, lembra, aqui você pode interpretar da seguinte maneira, por exemplo, ms é igual a menos 1 sobre mr. 1 sobre qualquer coisa é inverso e o menos é oposto. Então, isso aqui a gente pode imaginar que o coeficiente angular da reta perpendicular é o oposto do inverso. Então, ou o inverso do oposto. Então, você pode, por exemplo, olhar para o oposto, que dá 1, e o inverso do 1 é ele mesmo. Então o coeficiente angular da reta S é igual a 1. E aí, pessoal, a gente pode, por exemplo, utilizar o ioiô michôchô. Y menos y0 é igual a m, que multiplica quem? X menos x0. Isso aqui a gente chama de equação fundamental da reta. Porque eu preciso, né, para a gente obter a equação de uma reta, eu posso utilizar o coeficiente angular e um ponto por onde ela passa, que no caso é o x0 e o y0. E nós temos o ponto por onde ela passa, que é o ponto 0,2. Então, a gente vai ter y menos 2 é igual ao coeficiente angular, que é 1, que multiplica x menos 0. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, vai ficar y menos 2 é igual a x. Então, a gente pode escrever que y é igual a quanto? A x mais 2. Então, essa é a nossa expressão. Era de se esperar um pouquinho, por causa dessa maneira que a gente tem aqui a função, mas eu não gosto de trabalhar com deduções, né? Então, por isso que eu justifiquei tudo aqui para vocês. Aí, vamos lá. O que acontece? Agora, pessoal, a gente sabe, por exemplo, né, então, que se a gente for pensar no centro dessa circunferência, que seria um AB, a distância do centro até esse ponto é igual à distância até este, que é o raio da nossa circunferência. E aí é interessante a gente perceber que, nesse caso, a gente pode imaginar o seguinte, o ponto A, só que esse ponto B, né, como esse ponto está na reta, então ele satisfaz essa equação da reta. Então a gente pode imaginar que o cara do B aqui, ele vai ser quem? Vai ser A mais 2, porque ele pertence à reta, então ele satisfaz. No lugar do x eu coloco A, então a gente vai ter o quê? A mais 2 como sendo B. Aí então a gente vai utilizar a distância de ponta até a reta. Então vamos apagar essa parte aqui que a gente não vai mais utilizar, já expliquei para vocês, e eu vou fazer a continha aqui embaixo. Então, ó, vem comigo. O que vai acontecer? Então, a distância na geometria analítica é a raiz quadrada, então a gente vai ter a raiz quadrada de quem? De ΔX ao quadrado, então vai ficar a menos 0 ao quadrado, que vai ficar a quadrado, mais ΔY ao quadrado. Então, ficaria a mais 2 menos 2, então a mais 2 menos 2, vai ficar a também, então mais a ao quadrado. Ok, então esse cara aqui é igual à distância desses dois. Então, a gente pode agora fazer a menos 1, então raiz quadrada, então a menos 1 ao quadrado, mais a mais 2 menos 0, fica só a mais 2, então a mais 2 ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, vai embora, então a gente vai ter o seguinte para a gente aqui, ó, 2a quadrado é igual. Aqui na hora que a gente desenvolver vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Na hora que a gente desenvolver aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter quadrado do primeiro, então mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Força aí, meu amigo, questão puxada. Esse com esse posso cancelar. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4a menos 2a vai dar 2a. Então, se você for ver, a gente vai ter o seguinte, 1 mais 4 vai dar 5, então vai ficar menos 5 é igual a quanto? É igual a 2a, ou seja, a é igual a menos 5 sobre 2. Mas ele não quer o a, né? Ele quer o raio da bichinha aqui. E aí, então, o que a gente pode pensar, né? A gente sabe que essa distância, né? Vamos pegar essa aqui, ó, por exemplo. Essa distância aqui vale r. E essa distância a gente calculou aqui. Então significa que o r nada mais é que a raiz quadrada de quem? De a quadrado mais a quadrado. Então, ou seja, o r ele vai ser a raiz quadrada. Quem é a quadrado? É menos 5 sobre 2. Então, a gente vai ter menos 5 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vezes 2, né? Então, aqui a gente pode olhar, por exemplo, como sendo a raiz quadrada de quem? De 5 sobre 2 ao quadrado, vezes quanto? Vezes 2.
Aí agora, esse cara aqui eu posso cancelar, né? Observe que a gente não podia cancelar, porque senão estaria dizendo que a raiz quadrada sai um número negativo. Aí você chutou o pau da barraca, né? Então aí aqui no caso, a gente vai ter 5 sobre 2 vezes quem? Vezes a raiz de 2. Aí se você preferir, né? 5 raiz de 2 sobre 2. Esse foi um jeito que eu achei melhor de se fazer. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Questão alternativa correta como sendo a alternativa B. Mais puxada que a gente fez até agora. Vamos para a próxima. Vamos lá, finalmente uma questão aqui de análise combinatória. Ele fala: Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para a sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados e um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher a sua senha? Então vamos lá. O que é interessante aqui, ó? Primeira coisa, se não houvesse nenhuma restrição, ou seja, se Maria pudesse escolher todas as senhas, todos os números possíveis, então nós teríamos 5 possibilidades, 5 possibilidades, 5 possibilidades e 5 possibilidades. E isso, pelo princípio multiplicativo, fica 5 elevado a 4, que é igual a quanto? A 625. Isso seria se não houvesse nenhuma restrição. Porém, o que acontece? A ideia agora é a gente pensar da seguinte maneira. Eu vou olhar para os números que começam com 13, certo? Então aí a gente teria uma possibilidade, né, que seria usar o 1, seria usar o 3, e aqui nós temos 5 possibilidades, então dá um total de 5 vezes 5, que é igual a quanto? A 25. Depois, eu posso pensar nos números que tem o 13 aqui no meio, né, então, por quê? Esses caras eu não quero, então depois eu vou tirar da minha contagem. Então aí o que a gente pode imaginar? Aqui a gente vai ter 5 possibilidades, uma possibilidade, 5 possibilidades, mesma continha, total de 25 possibilidades. Depois, a gente pode imaginar aqui os números que terminam em 13. Então, termina em 13. Então, nós teremos aqui 5 possibilidades, uma possibilidade, e aí vai dar um total também de 25. Beleza? Então, isso aqui dá um total de 75. Então, você vai pegar 625 menos 75, isso daqui dá 550, aí você vai lá, alternativa correta, não tem alternativa, por quê? Ufa, que bom, porque se tivesse essa alternativa aqui, uma galera ia errar a lote esse problema. Porque qual que é a ideia aqui? Ó? Observe, pessoal, essa daqui e essa daqui. Por que eu estou circulando? Quando eu coloco 5 possibilidades e 5 possibilidades, você concorda comigo que dentre essas 5 eu poderia escolher o número 1 e poderia escolher o número 3 aqui também? O que isso significa? O número 13 foi tirado 2 vezes, então eu tirei ele aqui e tirei ele aqui. Eu não posso tirar 2 vezes, eu só posso tirar uma. Então o que eu faço? Eu acrescento uma unidade de novo, então seria 550 mais 1, que dá um total de 551. Ufa, agora tem, e a alternativa correta é a alternativa A. Ok? Chique. Bora lá para a nossa última questão. Vamos lá, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa super maratona FUVEST 2010, questão 80, questão de geometria espacial, uma questão bacana, nada simples também. Ele fala, uma pirâmide tem como base um quadrado de lado 1 e cada uma de suas faces laterais é um triângulo equilátero. Então, a área do quadrado que tem como centro, como vértice, melhor dizendo, os baricentros de cada uma das faces da nossa pirâmide é quanto, né, das nossas faces. Vamos lá, primeira coisa, eu fiz aqui uns desenhinhos, né, como você já deve estar acostumado, eu sempre tento trazer os desenhos para a gente poder visualizar. Então, no caso aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada, e ele disse que a base, no caso, vale 1, então 1 para lá, 1 para cá, fechou o rolê. E aí, peguei aqui, ó, por exemplo, cada face eu tomei aqui o baricentro. Então, lá atrás, né, o baricentro, liguei, ele falou que isso aqui para nós é um quadrado, então a gente não precisa se preocupar, ele falou a área, então, desse quadrado, tá bom? Então, essa figura aqui, para a gente, nós temos um quadrado e ele pede para a gente determinar a sua área. Para a gente determinar a área de um quadrado, eu preciso saber quanto que vale o seu lado. Então, por exemplo, eu precisaria saber quanto que é essa medidinha aqui, que, por exemplo, eu vou chamar aqui de A. Falei, por exemplo, umas 4 vezes e essa medidinha aqui para a gente é o valor de A, tá bom? Então, dá uma melhoradinha aqui. Aí, qual que vai ser a estratégia? Vem comigo, fiz um outro desenho para facilitar a nossa vida, a nossa visualização. É um desenho um pouco mais chique. O que eu fiz? Eu desenhei aqui um triângulo que tem como vértice o vértice da pirâmide, o ponto médio aqui da base e esse outro ponto médio aqui. Por quê? Que esse triângulo está lá interno, né, a nossa pirâmide, e ele contém justamente a medida A que eu estou procurando. Então, o que eu vou fazer? E por que ele é interessante? Que como ele falou que esse aqui é o baricentro, eu consigo, por exemplo, informações
em relação esse segmento aqui, né, com o grandão. Nós temos essa relação, porque já que é o baricentro, então divide na razão de 2 para 1. Como a gente sabe que esse cara aqui é ponto médio, então a gente vai ter aqui meio, aqui a gente vai ter meio. Isso daqui, pessoal, né, a base é um quadrado, então essa medida nada mais é que a diagonal de um quadrado. E a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2, ou seja, ficaria raiz de 2 sobre 2. Você já deve ter entendido o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma semelhança de triângulo do triângulo grandão com esse triângulo aqui do dentro. E essa razão de semelhança ela é boa, porque ela é 2 para 1. Então isso que é o importante, né? Porque se a gente for pensar, isso aqui é x, esse daqui vai ser 2x. Então o que a gente pode fazer? Ó? A base da maior, que é raiz de 2 sobre 2, está para a base da menor, que é igual a A, ou seja, né, a base do triângulo maior está para o triângulo menor, assim como essa medida aqui inteira, que vai ser 3x, está para essa pititica, que vai ser 2x. Isso a gente pode fazer por causa da razão de semelhança, razão de 2 para 1. E aí, então, a gente vai ter o seguinte, olha só. E isso a gente pode fazer porque esse cara é o baricentro, então ele divide essa mediana na razão de 2 para 1. Posso, por exemplo, então, cancelar esse cara. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Multiplicando em cruz, pessoal, esse 2 vai multiplicar o raiz de 2 sobre 2, vai cancelar o 2 de baixo, só vai ficar raiz de 2. Esse A vai multiplicar o 3, então vai ficar igual a 3A. Então significa que A é igual a raiz de 2 sobre 3. Como o exercício pede para a gente encontrar a área do quadrado, então, no fim das contas, eu quero A quadrado. Então, A ao quadrado é igual a raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Isso daqui para a gente é igual a 2 nonos. Finaliza, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado da Super Maratona FUVEST 2010. Próxima Super Maratona nossa, né, como essa vai ser do Colégio Naval. Eu ainda não defini o ano, mas a nossa próxima maratona de vestibular será sobre o Colégio Naval. Um grande abraço para você e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Tchau! Se você chegou até agora, né, gostou, dá aquele like bonito, chique, se inscreva no canal que a gente se encontra sempre no próximo vídeo. Um abraço!